Iniciaremos agora o debate Propostas de Melhoria da Qualidade das Informações das Demonstrações Financeiras. Convidamos ao palco os senhores Eliseu Martins, membro do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Adriano Dantas Lima Rodrigues, coordenador contábil da Qualicorp, Edilene Santana Santos, professora da FGV, Luciana Aguiar, sócia do Bocater Advogados, Rogério Mota, coordenador da CNNT do Ibracon, e Rudar Giasson Lucas, gerente de auditoria da KPMG. Passo a palavra ao senhor Eliseu Martins, que será o moderador desse painel. Uma boa tarde a todos. Nossos agradecimentos à administração do evento pelo convite. Nós vamos aqui, então, discutir sobre esse assunto que, incrível, não para de ser falado, né? Melhoria da informação contábil. E, pelo jeito, estaremos com ele durante muitos anos ainda, né? Até que a gente chegue em algum acordo completo entre preparador, auditor e usuário, e regulador também, né? Está correto? Muito bem. Nós temos, então, neste painel, dividido em 4 etapas, e cada um deles vai começar a falar sobre o seu tema e depois teremos algumas discussões entre nós para, finalmente, depois termos a parte da abertura. Muito bom. Doutora Luciana, uma advogada falando sobre melhoria de qualidade da informação contábil. O que vocês acham? Já a doutora Luciana Lira Aguiar é advogada da Bocater Advogados, mas que vive mexendo lá com os processos de negociação de empresas, os M&As, IPOs, etc. Portanto, ela está sempre muito focada na história da qualidade das informações e muito do ponto de vista do lado do usuário, dos investidores. Então, por favor, pode começar. Boa tarde. Quem me conhece sabe que eu já tive um pé numa empresa de auditoria, na verdade, os dois. Por 18 anos eu trabalhei na Price, na PwC. E, apesar de ser advogada e estar aqui muito pressionada por 3 fatores que são terríveis para mim: o tempo, eu falo muito, a apresentação do professor Nelson Carvalho e a presença do professor Eliseu. Quem sou eu para falar de contabilidade na frente deles, e ainda mais o processo de melhoria? Tentei aqui trazer uma visão para o assunto contábil, para a questão do conceito de melhoria na qualidade de demonstrações financeiras, então, que é um pouquinho diferente, talvez, da visão de quem prepara demonstrações financeiras, mas que tem esse olhar de quem usa e, talvez, até um pouco do olhar do regulador. Eu fui procurar o olhar do regulador, que também é um assunto que a gente mexe bastante lá no escritório, já sob a ótica dos processos da CVM, de supervisão. E foi atrás desse tipo de olhar que eu fui procurar o que seria o conceito de melhoria que tem sido tratado nos últimos tempos, principalmente pela CVM. Então, quais foram as fontes de informação que eu busquei para tentar entender o que é melhoria, né? A gente está falando aqui de um adjetivo aplicado no processo. O que é melhorar a qualidade da informação financeira, da demonstração financeira? E, na minha pesquisa, o que eu entendi, a partir da leitura dos ofícios circulares número 1, de 2016 e 2017, dos processos da CVM dos últimos 2 anos de refazimento ou republicação de demonstração financeira, e mesmo da literatura contábil disponível, foi que a melhoria está muito relacionada ao exercício de julgamento. Então, basicamente, o que a gente vê é que, quando a CVM fala sobre melhorar as demonstrações financeiras, ela está falando de melhorar o exercício de julgamento. E aí, já tentando chamar aqui um pouco do que o professor Nelson falou na apresentação dele, por que o exercício de julgamento se torna, nesse momento, um aspecto que precisa ser melhorado? Porque ele se tornou um novo paradigma, vamos dizer assim, no momento de preparar demonstrações financeiras. Então, se o exercício de julgamento sempre foi necessário, a gente tinha antes julgamentos mais objetivos, vamos dizer assim, processo de preparação de informações com parâmetros mais objetivos. E, hoje em dia, a gente tem alguns elementos que tornam esse processo
mais subjetivo. Então, o exercício de julgamento também é um desafio muito maior. Ele vem para trazer qualidade de informação, ou seja, para a gente poder diferenciar nesse julgamento situações específicas de cada empresa, mas, ao mesmo tempo, ele torna esse desafio de preparar informações de maior qualidade também mais difícil. E não só porque os parâmetros são mais subjetivos, mas também porque as operações são bem complexas hoje em dia, né? Então, no mundo de hoje, nós temos muito mais intangíveis do que tínhamos no mundo econômico do passado. Então, o mundo econômico do passado era muito voltado para operações com bens tangíveis, o que facilita o exercício de julgamento. Os bens intangíveis trouxeram uma dificuldade maior. Mas as avaliações prospectivas, eu acho que essa é a grande virada aí do nosso processo, elas também trouxeram um complicador nesse processo do exercício de julgamento. Então, fluxos de caixas esperados nessa visão prospectiva, eles trazem parâmetros que podem ser diferentes a depender de quem está preparando a demonstração financeira. Então, aí está o nosso paradoxo e os paradigmas que tornaram esse processo de preparação de demonstrações financeiras tão mais complexo e que requer, então, um olhar nosso para a melhoria. E, quando a gente fala no julgamento, a gente está falando desse julgamento aplicado a 3 vertentes diferentes, ou momentos ou etapas diferentes da preparação das demonstrações financeiras. Uma delas é a própria informação quantitativa, né? É a gente saber preparar o número que vai fazer parte da demonstração financeira. E aí, eu analisando aqui os processos sancionadores ou os processos de refazimento da CEP, da CNC, o que a gente pode ver é que tem 2 aspectos que são bem levados em consideração, que são os aspectos relacionados às políticas de julgamento e aos processos de avaliação de contabilização. Então, por que se contabilizou, por exemplo, eu vou dizer os 2 processos de mais expressão que aconteceram recentemente, o processo do Head Accounting da Petrobras, que teve um desfecho recente, em que a política de Head Accounting foi questionada. Então, ali, o que se questionava era a avaliação do Head Accounting feito pela companhia e todos os seus parâmetros. E o caso da combinação de negócios via varejo e Pão de Açúcar, CBD, em que se avaliou se existia ali a combinação de negócios e a aplicação do CPC 15 e os critérios que foram utilizados pela companhia. Então, ali são 2 casos em que mudaria por completo a avaliação e a quantificação das informações que estavam no balanço patrimonial. Em relação às notas explicativas, que é uma segunda vertente da melhoria, o julgamento está muito mais em tornar essas informações elucidativas, em saber quanto e que informação deve constar nessas notas explicativas, né? Quais são as informações que são realmente importantes. E, para isso, foi publicado o OCPC 07, e o item que se chama atenção nos ofícios da CVM é o item 38 do OCPC 07, em que a administração precisa confirmar que está colocando nas notas explicativas só informação relevante. Então, nos ofícios, a CVM diz, olha, este é um aspecto que as companhias ainda precisam melhorar. E eu não vou mais falar de nota explicativa, porque eu estou aqui do lado da pessoa que mais entende de análise de notas explicativas. Ainda nas informações quantitativas, me lembrando aqui de um artigo escrito pelo professor Eliseu, mas também levantando o ponto para aspecto observado pela própria CVM, pelo regulador, tem uma questão que está no CPC 26, e o nosso ponto era levantar os pontos de melhoria que a gente poderia identificar a partir da leitura das normas e de outros elementos indicados pelo CPC ou pela CVM. E o que a gente percebe é que o True and Fair Override ainda é uma lição a ser aprendida. Continua sendo, professor. O professor fez um belo artigo sobre isso, dizendo que os ingleses ensinaram, mas que todos nós faltamos à aula, porque continuamos não aplicando. Então, a mensagem que a CVM nos passa é que é encorajado que se utilize essa regra, principalmente quando for necessário para trazer uma representação fidedigna, e que, sempre que for utilizada, que isso seja muito bem divulgado.
Por fim, a questão das políticas contábeis, especialmente as críticas. Essa é a terceira vertente da questão das melhorias, né? As políticas contábeis críticas, elas têm uma dificuldade grande, que é defini-las, né? Definir as políticas contábeis. O que a gente pode extrair de todas as manifestações do regulador até aqui? Primeiro, uma orientação no sentido de que essas políticas sejam discutidas em fase de planejamento com seus auditores, que as companhias abertas discutam a adoção dessas políticas em fase de planejamento com seus auditores. Depois que seja dada divulgação dessas políticas contábeis críticas, em todos os documentos que são próprios, apropriados para essa divulgação. Por exemplo, formulário de referência, porque elas são relevantes para o leitor, para que o stakeholder possa entender, compreender o contexto de adoção das políticas contábeis críticas. Então, essas são as três vertentes de julgamento, que é o foco central de melhoria, pelo que eu consegui identificar aqui nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, que são manifestadas em diversas vezes nas orientações do regulador, na literatura, que a gente identifica. É incrível como, vendo na literatura, em pesquisas empíricas sobre refazimento de demonstrações financeiras, a informação qualitativa provoca muito mais refazimento de demonstrações financeiras do que a informação quantitativa. Então, é muito menos por um erro de saldo que uma demonstração financeira é republicada, e muito mais por um erro de uma informação qualitativa. E aí, já pegando aqui alguns ganchos, o que a gente pode fazer para melhorar esse julgamento, né? Essa é a próxima parte. Então, se o ponto central da melhoria está no julgamento, o que podemos fazer para melhorar o julgamento? O primeiro aspecto mais importante do que podemos fazer para melhorar o julgamento é a sinergia da contabilidade com as áreas de negócio. Acho que isso o professor Nelson falou aqui na palestra dele sobre governança, e nunca foi tão necessário que a gente dê o passo para trás e realmente entre no mundo dos negócios e saia só do mundo contábil, para poder exercer uma coisa que é própria dos auditores, mas que também precisa ser agora do contador. Exercer algum ceticismo em relação à informação que subsidia o registro contábil. A gente precisa compreender, precisa questionar, criticar e, assim, entender qual é a melhor forma de registrar, de lidar com aquela informação. Segunda questão é ter controles consistentes. Nesse mundo tão complexo, controles consistentes são absolutamente necessários para que a gente possa ter informação correta e, a partir dali, exercer um correto julgamento. Políticas contábeis bem definidas. E aí a coisa mais difícil, o maior desafio da nossa melhoria, é uma readaptação cultural. Uma readaptação cultural não apenas daqueles que são os preparadores das demonstrações financeiras. Esses, eu acho que estão até um pouquinho na frente, porque não tem alternativa, né? Estão todos os dias lidando com esse desafio, então estão sempre na frente do processo, tendo que lidar com como eu vou fazer o valor justo, como eu vou fazer o teste de impairment, o que é a unidade geradora de caixa, e todos esses desafios desse mundo contábil novo. Mas a readaptação aqui precisa ser maior do que isso. Precisa ser uma readaptação dos auditores, que vão ter que se acostumar a enxergar um balanço em que as notas explicativas não vão estar necessariamente na ordem da companhia modelo ABC, né? Não é? E que também da CVM, que, apesar de dizer que a abordagem checklist é uma abordagem que deve estar ultrapassada, também vai precisar se adaptar a enxergar essa demonstração financeira com esses outros olhos do julgamento, e entender por que determinada informação não consta, e entender que, no julgamento com parâmetros corretos, ainda que o julgamento não seja igual a que o supervisor faria, não necessariamente houve ali um problema de falta de diligência ou qualquer coisa dessa maneira. Então, é uma readaptação cultural que a gente percebe já olhando agora por quem trabalha nos processos sancionadores, que hoje em dia é a minha realidade, que ainda vai levar um bom tempo, e que, para todo mundo que orbita em volta desse processo das demonstrações financeiras, é um grande desafio.
Passei meu tempo, professor? Não. Então, acho que eram essas as minhas considerações mais importantes que eu queria fazer. Obrigada. Muito obrigado a você. Curto e grosso, né? Passa direto nos pontos, né? E este último aí da readaptação cultural, este é complicado. Eu podia falar desse uns 45 minutos aqui para mais, mas a gente ia fazer uma sessão de terapia, então melhor não. Mas vamos lá, então vamos dar uma repassadinha. Senhora Edilene, tem alguma coisa então a comentar, adicionar ao que ela falou, sem entrar no seu ainda? Não, sem entrar no meu, eu diria o seguinte, alguns aspectos, por exemplo, sobre o checklist. Muitas pessoas criticam o checklist, mas eu acho que o checklist não deveria ser abandonado definitivamente, mas desde que ele seja entendido como um primeiro passo. Primeiro faz a lista de tudo, depois olha a materialidade, vai tirando, vai julgando. Porque também você corre o risco já de cara deixar de fora alguma coisa. Então, acho que esse ponto, como um primeiro passo, eu acho que ainda é válido, desde que depois não seja o último passo, né? Só fazer isso. Algumas questões que eu gostaria de comentar também sobre a qualidade, que você tinha até comentado sobre o que a CVM tem considerado nos próximos anos, né? O que ela quer valorizar nos próximos anos. E algumas questões que eu observei em relação a políticas contábeis críticas, realmente, a gente não vê isso, como eu vou comentar daqui a pouquinho, a nota de políticas contábeis, eu cheguei a fazer um estudo sobre isso, ela não está mostrando as políticas contábeis críticas como deveria, ou poderia melhorar mais, né, digamos assim. E algumas questões, por exemplo, como o teste de recuperabilidade, impairment. Infelizmente, essa nota ainda deixa bastante a desejar. Alguns dos aspectos, por exemplo, de teste de impairment. Tem confusão até sobre o que as empresas entendem como impairment. Normalmente, elas falam que sim, mas não é. E o outro ponto que eu gostaria de comentar em relação à CVM, se a gente olhar no geral, ela tem... Se a gente pegar aquela pesquisa que foi feita com os preparadores e usuários lá na pesquisa do IFRS em 2013, praticamente no survey identificaram o que precisaria melhorar. E um ponto que talvez a CVM também pudesse atuar é na parte de melhorar a comunicação, porque aquela parte de excesso de informação, linguagem genérica, informação não material e falta de informação relevante, meio que está sendo tocado. Agora, a parte de comunicação, de escrever uma nota que realmente as pessoas entendam, ainda é algo que a gente poderia, por exemplo, seguir o exemplo da SEC, que desde 98 já escreveu o Plain English Handbook, que é como escrever uma boa informação, o que fazer, que palavras, qual o tamanho do parágrafo, coisas desse tipo. Cadê o Fernando Torres? Está aqui ainda? Não? Foi embora? É jornalista, que devia ser quem deveria sempre escrever as notas explicativas. Isso não é original meu, a professora Evaldo que vive falando isso, né? Sr. Rudá, tem alguma coisa a comentar? Não. O auditor aqui, já que... Bom, primeiramente, eu acho que a gente vive sempre esse dilema. Eu concordo que, muitas vezes, as notas explicativas elas acabam sendo extensas e não produzem o efeito que é desejado, que é passar a informação. Muitas vezes, como é criticado, você vê que é uma cópia, de fato, do que está na própria norma contábil e, no final, você não entende exatamente o que a companhia fez, no caso específico, para aquele modelo de negócio. Mas, por outro lado, a gente vive um dilema. Qual é o dilema? Porque você tem uma norma contábil que ela requer uma série de divulgações, né? A questão que foi falado aqui muito de duas palavras importantes, materialidade e relevância, para o auditor isso é muito claro, que a gente costumamos dizer que o principal julgamento na auditoria é a materialidade, porque se esse número estiver errado, todo o trabalho, todo o desenho do trabalho também está errado. Então, para o auditor isso é muito comum, mas quando a gente começa a lidar com diversos outros atores, né, ou agentes que estão nesse meio, como regulador, a própria companhia, os investidores, aí é um pouco difícil cada um ter o seu julgamento de materialidade, que não necessariamente é aquela que o auditor aplicou. E não necessariamente a materialidade é do auditor. O auditor ele usa alguns julgamentos e premissas do que ele entende que seria relevante para o usuário da demonstração financeira. Então, isso realmente é um processo evolutivo que a gente vai ter que lidar aí ao longo do tempo. Eu só queria fazer um adendo. Dentre as informações que a gente consegue colher a partir da leitura dos ofícios e de outros documentos, como o plano de supervisão baseado em risco, um outro aspecto que merece destaque aqui é a questão do CPC 23,
quando a gente faz algum ajuste relativo a erro, a mudança de política. Então, essa questão foi destacada pela CVM como uma questão que merece melhoria. Quais são as melhorias que são merecidas quando a empresa precisa fazer uma divulgação e observação CPC 23? Basicamente, por que mudou e o que mudou? Então, isso está ficando a desejar no entendimento do órgão regulador. Bem lembrado. Tem uma coisa a comentar? Não. Muito bom. Então, agora nós vamos, continuação a nosso andamento aqui, a professora Edilene, da Fundação Getúlio Vargas, e que já vem há muitas gerações trabalhando nas notas explicativas, nas gerações de balanços, vamos deixar bem claro, né? Já são as demonstrações de vários anos que estão sendo submetidos à sua análise crítica. Por favor, professora. Obrigada, professor. Bom, o que eu gostaria de comentar, basicamente, como a gente vai falar de muitos números, eu pedi para até resumir aí o resultado de uma pesquisa que nós apresentamos agora recentemente sobre o impacto da OCPC 07, especificamente sobre o enxugamento das notas explicativas. Primeiro, só para relembrar, qual que era o contexto. O contexto é aquele que nós já sabemos, muita informação que pouco diz, falta de informação que interessa, que foi o que foi caracterizado aí como disclosure overload. E aí o nosso ponto é que isso aí é só uma questão de encher linguiça, é só uma questão de gerar um custo de publicação? Não. Tem várias pesquisas que já foram feitas no mundo inteiro que associam essa facilidade de leitura, que está muito associada a tamanho e outras coisas, outras questões, com custo de capital. Quanto mais difícil, mais aumenta o custo de capital, com erro de previsão dos analistas. Os analistas erram mais quando é mais difícil de ler. E também um aspecto, também mercado de capitais, incrementa o mercado de capitais quando você tem notas explicativas mais fáceis de ler. E um outro ponto que é até interessante aqui para o público é uma associação, até, vamos dizer, interessante entre resultados ruins e notas explicativas extensas e difíceis de ler, que é mais ou menos isso. Quanto piores os resultados, mais difícil de ler a nota explicativa, que levanta a ideia de será que é de propósito ou não. E aí, neste ponto, eu vou aproveitar aqui para citar um mega investidor, Warren Buffett, que todo mundo conhece, que no prefácio dele do Plain English Handbook, lá de 98, da SEC, ele fala uma frase que eu acho que é muito interessante para a gente questionar aqui, que é a questão de que ele, por mais de 40 anos, ele tem estudado as demonstrações financeiras das empresas. E, com frequência muito grande, ele se depara com a situação de que ele é incapaz de decifrar o que está sendo dito, ou, pior ainda, que ele tem concluído que nada está sendo dito. Aí, portanto, é o problema... lá nos Estados Unidos. Isso me deixou mais confortável, porque não é uma questão nossa de FRS, que está vindo lá desde os Estados Unidos, em 98 ele escreveu isso. E aí, o que é mais interessante para nós discutirmos aqui é que ele levanta 3 hipóteses. Por que será que isso acontece? Número 1, talvez nós, analistas, simplesmente não tenhamos conhecimento técnico suficiente. Ou seja, os analistas têm que estudar mais. Só que ele vinha analisando por 40 anos, Então, talvez isso aí seja só uma humildade. O segundo, talvez o escritor, quem escreveu a nota explicativa, não tenha conhecimento sobre o que ele está falando. Ou seja, ele fala sobre algo que ele realmente não entende. E o terceiro, que é mais interessante, que ele suspeita que um emissor menos escrupuloso não deseja que nós consigamos entender um ponto que ele se sente obrigado a mencionar. Ele é obrigado a falar, mas ele não quer que você entenda. Então, ele faz de propósito para confundir. O que a gente estava discutindo, não estou aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. Então, aí seriam os pontos para a gente melhorar. Bom, dentro dessa questão, o que nós fizemos? Depois que teve a OCPC 07, a própria iniciativa do IASB, no sentido de melhoria das notas explicativas, nós fizemos essa pesquisa, que tem os resultados resumidos aí, para responder algumas perguntas principais. A primeira, que está respondida na primeira linha, é: após 2 anos, os 2 primeiros anos de vigência da OCPC, as notas explicativas das empresas terão reduzido sua prolixidade, tornando-se mais enxutas? Realmente, houve Isso nós fizemos, essa pesquisa, essa pergunta foi analisando praticamente todas as companhias não financeiras,
E aí a gente usou para isso o número de palavras. Realmente, se a gente comparar o tamanho da nota explicativa em 2013 com 2015, a gente vê que teve uma queda média de 10% apenas, mas alguma, professor, não é que foi inócuo. Aí depois a gente foi falar, tá bom, mas por que as notas explicativas são tão grandes? O que determina? E aí a gente fez uma análise para saber. Nota explicativa grande está associada com o quê? ADR listadas. As empresas, em primeiro lugar, o que mais determina o tamanho é essa questão de ADRs, porque tem mais informações para as empresas que têm ADRs listadas na análise. O setor de energia, que todo mundo já viu um relatório de empresa de energia, né, que é um dos maiores que tem, e também tem a associação com uma das Big Four. Vocês estão vendo ali que está a Big Four número 3, que, por razões, obviamente, eu omiti o nome, então eu chamei de 1, 2, 3, 4, só para aleatoriamente ali. Então, tem alguma empresa de auditoria que realmente tende a ter notas explicativas maiores do que as demais. Aí, depois, eu perguntei o seguinte, tá bom, mas houve redução, mas quem reduziu? E aí é que vem a resposta. Por que deu uma média tão pequena? É que foram só algumas empresas. Então, o principal ali, empresas do novo mercado. Se a gente comparar quanto houve de redução nas empresas do novo mercado versus nas demais empresas, praticamente as demais não tiveram redução nenhuma, menos 1%, enquanto o novo mercado, 10%. Ou seja, nem todas as empresas fizeram aquilo que estava previsto na OCPC 07. Então, praticamente não mexeram. E o outro ponto interessante, que isso foi associado também a uma das empresas de auditoria. Então, parece que tem uma empresa de auditoria número 1 que teve uma redução bem maior do que nos demais casos, 12%. A número 3 também teve, mas só a partir de 2015, ou seja, nem todas as empresas de auditoria estão se preocupando com isso, ou não conseguiram influenciar, né, as auditadas. E depois nós analisamos um pouco mais a nota de políticas contábeis, porque todo mundo sabe do problema do copiar-colar e da cópia da norma. Aí, para fazer isso, nós reduzimos a amostra, porque se muitas empresas nem mexeram, não adianta você ficar examinando. Então, nós analisamos as notas de políticas contábeis só das empresas que mais reduziram. A gente definiu aleatoriamente que uma redução razoável seria 20% ou mais. E aí nós conseguimos 62 empresas. E, para isso, nós analisamos a famosa política lá do copy-paste, que foi essa parte de baixo. Primeiro, a gente queria analisar da cópia da norma, só que da norma ficava muito difícil identificar, porque eram muitas normas para jogar no sistema, e ele rodava e não conseguia. E aí, depois, a gente fez exatamente a famosa companhia ABC, que é o modelo da empresa de auditoria. Para vocês terem uma ideia, antes da OCPC 07, 54% da nota de políticas contábeis não era que era parecida, é cópia literal. Para isso, a gente usou um software de análise de plágio. Quer dizer, isso é a sua política? É, exatamente. Aí não é, exatamente. Então, o que é esse ponto aí? É que, então, se a nota modelo é genérica, então isso não é a política da empresa. É uma informação geral que serve para qualquer empresa. Então, nesse ponto, a gente precisaria melhorar isso, a especificidade da nota de políticas contábeis. E o outro aspecto são os indicadores de facilidade de leitura. E aí a gente percebeu que, na verdade, a facilidade de leitura não foi contemplada nem por essas empresas. Piorou. Quer dizer, os parágrafos, muitas vezes, para diminuir o tamanho de páginas, o que você faz? Aumenta o parágrafo, ou seja, piora. É melhor você ter mais parágrafos do que você juntar tudo, e aí aumenta a sentença, ou seja, vai embolando tudo, que significa piorar a leitura. E depois, como um ponto final de, vamos dizer, alento sobre um benchmark, nós fizemos uma análise só exploratória comparando com as empresas inglesas, né, que são aquelas que a gente sempre usa como base. E nesse ponto aí nós usamos número de páginas, porque aí tem problemas de língua inglesa, língua portuguesa, e a gente considerou que, pegando as empresas de mesmo setor e mesmo porte, as empresas brasileiras, em média, são 40%, notas explicativas 40% mais extensas em número de páginas. Ou seja, depois da OCPC 07. Então, quer dizer,
Mesmo considerando que nem todo mundo fez, e quando fez também talvez pudesse ter feito mais, a gente ainda está muito longe daquele famoso benchmark, aí lembrando daquela palestra da professora Isabel, né, da Telecom, empresa de telecom, que a portuguesa, em muito mais páginas, dava menos informação. Ou seja, talvez a gente ainda tenha aqui algumas oportunidades de continuar melhorando. Então, basicamente, essas são as principais conclusões. Quando a gente trabalhou nesse documento inédito no mundo, de uma certa maneira, o OCPC 07, né, que foi pesquisar dentro das normas o que realmente precisa ser de guarda, que está lá nas normas, sem criar nenhuma novidade, a gente concluiu que só tem duas coisas. Uma, você tem que dizer tudo que é material, tudo aquilo que pode afetar a decisão de um credor ou de um investidor. Esse é o ponto. O que estiver, mesmo que a norma diga que é para fazer, ela, entenda-se, é para fazer, vírgula, ser material ou ser relevante. Então, primeira coisa, a CPC 07, divulgue tudo que é relevante. Segundo, só divulgue o que é relevante. E aí quantas empresas declaram que realmente estão fazendo isso? Quase ninguém, né? Ou seja, ao não declarar, está declarando que não está obedecendo, não está seguindo. Aquilo que, no fundo, é o fundamento das normas internacionais voltadas para o praticamente ninguém declarou isso, né? Eu cheguei a fazer essa análise em 2014 e eu encontrei 7 empresas com essa declaração no universo inteiro. Mas vamos lá. Só vou dar alguma coisa a comentar com relação, adicionalmente, a esse material? Não? Não é brincadeira. Eu fiz uma informação que, quando o IBRACON ele faz a tradução oficial do IFRS, que do livro do IASB, aquela tradução para o português, ele é uma tradução considerada oficial e aceita pelo IASB. E sempre as pessoas que participam do processo comentaram que, na média, a tradução é 30% maior, em média, do que se você comparar com o inglês, por conta da própria língua portuguesa. Mas não estou... obviamente, aqui o objetivo não é descaracterizar. Eu sei que tem excessos, realmente a gente precisa melhorar. Mas é um fato que tem uma própria língua portuguesa, ela é mais complexa, e uma simples tradução faz com que o mesmo texto fique 30% maior. Nesse caso, né? Não tem a precisão se é isso, é uma coisa que eu ouvi de conversa. Você lembra daquele caso da professora Isabel, que é de Portugal, né? E que fez essa análise no caso da Telecom, quer dizer, mesmo na língua portuguesa, quer dizer, gastava muito mais, mas o que é importante dizia muito menos. E aí eu acho que, querendo aqui contribuir com a minha visão de advogada, eu acho que, na interpretação sobre o que é relevante material, há aí uma análise, um dever de casa a ser feito. Então, para fazer essa divulgação, o medo de não cumprir a norma está fazendo a norma não ser cumprida, não é verdade, né? O medo de não dar informação sobre todas as políticas faz com que se dê informação sobre políticas que não são nem adotadas. Então, apesar de ter o OCPC 07, isso vem muito da nossa própria origem do direito aqui, que é todo muito cheio de regulamentos e uma Constituição gigantesca. A gente é do Civil Law, que gosta de dizer tudo que deve ser feito nos mínimos detalhes. Então, segue-se o que é para ser feito nos mínimos detalhes, né? Não são diretrizes, mas são regrinhas. Mas a norma diz, a própria norma internacional, tanto na versão do IBRACON quanto na versão do CPC, como na original, todas dizem, entretanto, só se for material. Pois relevante. Que essa parte ela está que nem a outra parte, professor, que a aula do inglês não foi bem assistida. Como fala, a lei das SAs, por exemplo, ela mencionava em 76 que na nota de políticas contábeis era daquelas que fossem significativas, naquelas que fossem... A própria, veja bem, 76, então. Há 40 anos atrás, a lei brasileira fala as notas das políticas contábeis significativas. Não lembro do termo significativo, relevante, mas é alguma coisa parecida. Sim, sempre foi. Sempre foi. Mas aí essa parte da norma é abandonada no medo de ser penalizado pelo lapso, não é? Tanto é que faz 2 anos que os ofícios circulares número 1 destacam esse ponto.
como melhoria. E eu acho que é um aspecto que a gente precisa enfrentar, todos nós precisamos enfrentar, porque, de fato, cada vez a demonstração financeira fica maior, a tentativa de tornar os parágrafos telegráficos para inserir uma mensagem grande torna o português realmente um desafio, e a gente fica com um monte de nota explicativa. Eu, que gosto muito de ler a nota sobre contingências, né, do balanço, a primeira que eu leio é essa. Mesmo que eu pegue as empresas do mesmo setor e compare as teses tributárias, que são idênticas, eu não consigo fazer uma comparação perfeita, porque eu não consigo achar exatamente as mesmas informações sobre a mesma tese nas notas das mesmas companhias. Então, o fato é que tem informação necessária que não consta, que falta para quem está fazendo análise. É depoimento de quem está sendo usuário e necessita da informação. Eu já tive dos dois lados, por isso que eu gosto, às vezes, nem fazer comentários, né? Mas, nesse ponto, eu acho que é importante uma experiência que eu estou tendo hoje na minha empresa, que a gente faz as revisões dos PAs, que foi discutido aqui de manhã. E é importante, e um dos pontos que, quando a gente tem a revisão, a gente sempre ressalta você tem um PA e pouca divulgação em nota explicativa, você divulgou apenas o modelo ABC ou você nem o modelo ABC, porque a minha empresa é a que tem o modelo ABC, né? Cada uma tem o seu modelo, mas a nossa é o modelo ABC mesmo. Acabei de entregar. Mas, exatamente, a B3. Mas o que eu falo é assim, você tem um PA, ou às vezes vindo de um outro auditor, você tem um PA e você não tem divulgação suficiente ou nem atende aos mínimos requeridos pela norma, isso não faz sentido. Então, esse é o tipo de intuição que, pegando o que a professora Edilene citou, não sei qual é o melhor caminho. Sinceramente, eu estou num momento de decisão pessoal que muitas coisas eu prefiro dizer que eu não sei. Mas, se você seguir o modelo ABC, tá bom, existe uma outra indicação, que são formulários de referência, como citado, o modelo 4, o ponto 4 do formulário de referência. Existem os PAs, que são indicativos de pontos, de assuntos, que foram importantes para o auditor. Por que não é importante para você uma divulgação mais cuidadosa sobre esses assuntos? E a gente percebe que muitas empresas elas acabam não tendo esse tipo de consideração. Adriano? Boa tarde a todos. Falando em lados aí, eu também sou de dois lados, né? Concluindo agora meu mestrado e minha dissertação foi sobre divulgação, sobre disclosure. E eu sou preparador, né? Minha essência é ser preparador. Eu sou egresso da preparação. E aí, quando eu cheguei no mestrado e fui analisar as normas, as divulgações das companhias europeias, né, que já estão no IFRS, e comparar com a companhia brasileira, foi só uma análise, nem foi escopo do meu trabalho, e eu fiquei assustado, porque eu peguei uma companhia do mesmo setor, né, aéreo, então eu peguei a análise da Gol e a análise de uma companhia alemã e uma companhia da Inglaterra, eu fiquei assustado, porque lá uma companhia, sei lá, uma Lufthansa, a operação que ela tem no mundo, praticamente ela não divulga quase nada, assim. Eu contei o relatório, acho que não deu 30 páginas. Isso, né, já vi no press release, um monte de coisa. Eu falei, caramba, como a gente divulga, né? Porque foi minha primeira análise. Eu falei, nossa, não é possível, acho que eu peguei o relatório errado. E fiquei caçando no site lá. Falei, acho que isso não é demonstração financeira. E era demonstração financeira. Então, eu acho que a gente vai ter que avançar muito. E é um ponto, o nosso relatório, né? Eu vou falar nota explicativa, que eu sou preparador, sou contador. É feio pra caramba. É difícil de ler, é feio. Você tem um downgrade, quando você passa no press release e você vai chegar na nota explicativa, é difícil. Os quadros não são legais, é uma leitura cansativa, né? 4 notas, você já quer parar e falar, não aguento mais ler isso. Então, a gente vai ter que melhorar muito. Readability é terrível, né? Você não consegue mesmo atingir. Estou sem citar de todos os lados. Perseguição, né? Eu ia fazer aquela apresentação cada vez que eu falasse, deixa eu complementar. Então, o Adriano está comentando. Ele é da Qualicorp, né? Mas ele é preparador da Qualicorp. O Ruda Lucas, ele mudou de lado, né? Ele voava, ele só voava, ele via voando, porque ele era da Gol. E agora virou da KPMG. Está correto? O Rogério Mota é da Deloitte, mas está aqui hoje convidado como Ibracon, o responsável pela área técnica do Instituto dos Auditores. Né? Quando a gente fala nessa história, desses dados todos aí, deixa eu só fazer um pequeno comentário, um levantamentozinho interessante, só quantitativo. Pegando só as empresas do Prêmio Transparência, lá, Nefac, PECAP, vamos lá, vamos pegar só os valores dessas empresas dos últimos anos. Né?
e verificando materialidade. Na verdade, tipo assim, 0,25% do ativo, sabe? 0,5%, pegando números bem tranquilões, está correto? Não vamos aqui discutir como é que se chegou a esses números. 28% dos números constantes, das linhas constantes do balanço são imateriais. 28%. No resultado, só 21%. O resultado do Estado brasileiro ele é até muito, comparativamente, internacionalmente, nós temos os resultados também. No fluxo de caixa, 42% das linhas são de números imateriais. E alguns absurdamente imateriais. Pelo menos 5% não são imateriais, são ridiculamente imateriais. A média geral dá 33% dos números nas demonstrações. A única coisa boa é que este percentual não se repete nas notas explicativas, ou seja, não se gasta 33% das notas explicativas com os números imateriais. Ainda bem, está correto? Mas daí já dá para ter uma ideia do que nós temos de diferença. Eu fui pegar um caso antigo de uma empresa chamada Freios Varga, porque era uma empresa que a gente, quando ela existia, a gente admirava muito. Isso, vocês imaginam quanto tempo faz isso, né? Está correto? É impressionante. Pegou o balanço de 2 anos dela. Nenhum número imaterial. Naquele tempo. Era uma coisa, dá a impressão que alguma coisa aconteceu de errado nesse tempo, né? Mas, muito bom. Vamos continuar? Você permite o narcisismo ficar de pé? Por favor. Isso é narcisismo, né? Não, O colega falou que ele tem os 2 lados, a gente tem os 3 lados. Fui auditor, sou professor e também... Deixa eu só fazer o seguinte. Ele estava aqui, foi solicitado a comparecer, mas ele disse que estava louco para meter o pau nos auditores do Ibracom, apesar de ser de empresa de auditoria, né? Então a gente trouxe o Rogério para se defender. Isso não certo? foi Agora eu quero ver o que você vai fazer do que você falou. Isso não foi combinado, senão não teria vindo. Exatamente. Não, o Rogério Mota, ele é sensacional. Ele foi meu auditor quando eu era da Gol, né? Já era o nosso auditor quando eu era da Gol. Eu vou conversar um pouco sobre o projeto de divulgações do IASB. Então, eu vim aqui a nome do GT-IASB, que é o grupo do CPC que debateu esse assunto. A gente encaminhou uma carta-resposta para o IASB em relação a esse projeto de divulgação. Eu fiquei aqui de pé só para anotar, tá? Até porque eu fiz aqui um script para não passar do tempo, por respeito ao tempo para vocês, né? Então, primeira coisa, foi citado no começo desse nosso fórum aqui de manhã, eu tentei pegar desde o primeiro momento para ver o que estava sendo debatido. E colocou-se muito o profissional contábil como um profissional global. E isso coloca o nosso debate aqui, que é um dos últimos debates, ou o último debate que vocês vão ter nesse seminário. Essa é uma discussão no qual o Brasil começou com o CPC 07, mas o mundo também vem debatendo esse assunto, como um assunto de melhores divulgações. O próprio IASB tem dentro do seu projeto, né, o projeto da nova agenda do IASB para os próximos anos, que já começou desde 2015, é a melhor divulgação financeira. Então, o IASB mostra que a grande preocupação do comitê é divulgar de uma maneira melhor. E ele tem alguns projetos, alguns impactos que a gente já percebe uma mudança na demonstração do fluxo de caixa, a gente percebe mudanças na demonstração de políticas contábeis, a gente percebe possibilidades de non-GAAP measures, que são divulgações de informações não financeiras, e esse projeto de princípios de divulgação. Vale ressaltar que o IASB, e aqui alguns pontos que eu sinto quando a gente debate, né, o IASB cuida hoje de mais de 139 jurisdições que requerem ou aceitam as IFRS, ou seja, é um mercado bastante global. E dentro desse debate, quando foi colocado na mesa o FASB falou, a gente precisa de DF padronizada. Por quê? Porque, como a professora Edilene falou, hoje eu tenho um sistema que pega aquela demonstração financeira e coloca essa demonstração financeira através de um método de leitura. Eu não tenho mais tempo para ficar lendo demonstrações financeiras. Por isso, inclusive, o IASB debate hoje o XBRL, que é um método de melhoria de divulgações. Está incluso dentro desse projeto o conceito do XBRL, informações não financeiras. Quando a gente conversou isso no IASB, no CPC, eu falei,
às vezes eu tenho um problema que a gente está discutindo coisas que são impactos, novas normas, altos custos, mas parece que a gente ainda está discutindo que a gente está de cavalo e o resto do mundo está discutindo que está trabalhando com carro, não é nem moto, não é nem bicicleta. Parece às vezes que a gente está com cavalo mesmo, porque não tem alguns tipos de melhorias tecnológicas. O professor Nelson citou que TI é o primeiro assunto da pauta da Petrobras. Provavelmente, melhores divulgações para a Petrobras é um dos assuntos, grandes impactos para a melhoria do TI que ele citou. E esse projeto ele vem num conceito também muito teórico, uma busca por uma conceituação, mas diferente da estrutura conceitual, é um projeto de divulgação para os preparadores, para aqueles que fazem as normas contábeis serem aplicadas pelas empresas. O professor Eliseu, desde os primeiros momentos que eu lembro do IASB, ele falava assim, nosso CPC 07, infelizmente não deu certo, né? O professor Eliseu falava, a empresa tem que divulgar a materialidade que ela utilizou para as informações financeiras. Não é o auditor divulgar a materialidade, não, a empresa tem que divulgar a materialidade dela, pois ele entende que essa é uma informação relevante. Não deu certo, pelo menos até agora a gente não tem esse tipo de divulgação. E esse documento do IASB, que tem hoje das ramificações, um documento emitido, que foi inclusive citado pelo professor Boedo aqui no começo, o Practice Statement de materialidade, que ele falou do relatório de administração de materialidade, que é um dos resultados desse trabalho do IASB. E o CPC encaminhou essas respostas e os grandes pontos desse relatório, que é o que a gente está tentando tocar aqui, a discussão não é só demonstração financeira, é relatório anual. Ou seja, quais divulgações eu emplaco para os meus usuários externos de uma maneira anual, um conjunto, relatório de administração, press release, como o professor Broedo citou, informações como, por exemplo, notas explicativas, formulários de referência. Todas essas precisam, e é preocupação do board do IASB, que elas estejam de acordo com práticas contábeis geralmente aceitas. Então, eu tenho uma informação no relatório de administração que ela não necessariamente segue uma prática contábil geralmente aceita. Como eu consigo fazer o link dessa informação para ter uma informação correta e coerente para os usuários externos, para você não começar a ter a demonstração financeira como aquele conjunto de informação que ninguém usa. E até eu lembro de uma das reuniões do board, uma membro do Canadá, no ASAF, ela falou, hoje, 30% das tomadas de decisão são com base nas demonstrações financeiras. Não é 0%. Existe ainda alguma tomada de decisão com informações de caráter financeiro, né? Outros debates que tem são as informações que constam em notas explicativas. Por exemplo, foi citada uma empresa de tecnologia não pode capitalizar ativos intangíveis. Tá bom, ela não pode, mas essa informação, talvez uma das mais relevantes, ela pode divulgar em nota explicativa? Pode ou não pode? Como é que eu faço esse tipo de informação, se essa é informação relevante para ela, né? E aí é talvez um dos grandes debates que é importante se ressaltar, que aí pensando agora na posição do IBRACON, né? Dois grandes debates. Você vai divulgar todas as suas informações relevantes? O que são essas informações relevantes? Como é que você toma a decisão com essas informações relevantes? A gente tem que tomar um certo cuidado com esses limites. Um dos limites que o IASB hoje ainda não conseguiu definir, creio eu que vai ter uma alta dificuldade de definir, que é a demonstração financeira primária, ou seja, mudar a demonstração do resultado. A demonstração do resultado não ajuda nada, você ter link entre DFC, balanço patrimonial, DRE não ajuda nada. Então, vamos colocar os non-GAAP measures, vamos colocar mais indicadores. A norma permite ou a norma não permite? E aí a gente entra no debate que eu incito a palavra para o Rogério Mota, que é até que ponto existe uma permissibilidade e um reliability, que é importante, o reliability no sentido de uma confiança, um atestado do auditor perante essas informações que estão ou não estão sendo divulgadas. Eu, como auditor hoje, um dos grandes pontos que eu cito é, você tem norma IFRS 15 e IFRS 9 que vai ser aplicada amanhã, e você divulga hoje no seu trimestral que você ainda não tem, você está mapeando os seus impactos, porém não tem certeza dos seus impactos. Desculpa, em 2 meses você ainda não sabe qual é o impacto da IFRS 15, você está muito atrasado, você terá um alto problema perante os seus impactos financeiros. E o auditor tem um papel muito importante perante a esse tipo de trabalho. Obrigado. Primeiramente, fazer alguns autodefesa, né, o direito de defesa.
Acho que é importante desmistificar um pouco essa questão. O auditor, na verdade, o trabalho dele, vamos falar um pouco do IBRACON. O IBRACON hoje, ele é um instituto dos auditores, mas ele não tem como, ele tem, obviamente, é um fórum de debate técnico, onde os auditores, né, debatem tanto temas de entendimento de prática contábil, quanto assuntos de auditoria, como lidar com certas situações que são, principalmente aquelas situações que são comuns, que impactam o mercado inteiro, porque você evita um pouco de ficar aquele desalinhamento, né, e passar uma imagem de que você não tem esse tal alinhamento. Então, é um fórum de debate, onde as pessoas vão com a ideia de fazer tecnicamente o que é interpretado como correto. O IBRACON ele não edita normas, o máximo que ele faz são comunicados técnicos, todos eles para auxiliar numa situação específica ou outra, mas se você tiver a curiosidade de olhar cada um deles, eles têm como fundamento uma norma técnica por trás. Norma essa que é emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso regulador da profissão do auditor no Brasil. Também seguimos algumas determinações específicas da CVM, mas as normas brasileiras de auditorias elas são editadas, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, na linha do que foi feito com o CPC, ele também partiu para uma decisão de passar a adotar as normas internacionais de auditoria na sua íntegra. Então, tanto é que hoje, quando você olha o relatório do auditor, é feita menção às duas normas, a brasileira e a internacional, até porque elas estão convergidas, eu diria, até um pouco mais do que o CPC, que ainda tem algumas questões lá, por exemplo, reavaliação por conta da lei. Eu diria que a norma de auditoria, na íntegra, ela está atendida. Então, o auditor ele fica naquele dilema, ele tem que seguir dois conjuntos de norma. A norma que rege o trabalho da profissão do auditor, que são as normas editadas pelo CFC ou internacionais, por outro lado, tem as normas que são editadas pelo IASB. Quando surge esse tipo de tema, a gente tem que entender que o auditor, ao se deparar com esse tema, ele vai buscar a referência nessas normas, né? Nas normas tanto contábeis quanto de auditoria. Temas que são não comuns ou não são de natureza contábil e que, por vezes, se discute a incorporação desses temas dentro das demonstrações financeiras, existe, primeiro, uma questão que o auditor está se associando com aquela informação. Ao associar com aquela informação, o usuário espera que aquela informação também foi auditada no mesmo nível de detalhe e qualidade das demais informações que constam naquela nota explicativa. Então, assim, o que acontece na prática é que a gente tem certas limitações nas normas de auditoria, que elas não são desenhadas para que o auditor expresse sua opinião sobre informações que não são de natureza contábil. Algumas pessoas provocam a gente falando qual é o problema que você tem de expressar ou emitir uma opinião, incluindo dentro da demonstração financeira a informação do EBITDA, por exemplo. Parece toda informação ela é originada da contabilidade, né? Você consegue fazer a referência cruzada. Verdade, inclusive uma informação que foi auditada pelo auditor. Mas aonde existe uma norma que define o que é o EBITDA? Né? Nós não temos isso. Então, fica muito difícil para o auditor ele definir ou assegurar, por meio, na hora que ele expressa opinião, no seu relatório, sobre algo que eu não tenho uma regulação, eu não tenho uma normatização de como ele tem que ser construído, né? Ah, tem um ajuste aqui que não é eventual, eu devo retirar do EBITDA do ano ou não? Não sei, não tem uma norma, como que eu vou exercer o julgamento? Então, isso fica um pouco, traz a dificuldade para o auditor. Não é que o auditor não quer, a própria norma que ele é obrigado a seguir traz esse tipo de dificuldade ou não ajuda muito. Na minha visão, olhando para frente, e até um pouco em linha com esse projeto do IASB, se você notar, né, no resumo da apresentação do IASB, ele menciona que os auditores precisam participar do processo. E a gente está falando que é um processo, ele é internacional, ele não é só local. Eu acho que a profissão, os auditores, eles devem seguir, né, devem atualizar, as normas devem ser atualizadas, tem que ser repensado um pouco o papel do auditor dentro desse contexto, para que evite, né, aquela figura do informação não auditada dentro da demonstração financeira. Acho que ninguém espera isso, né? Posso eu agora claro, um pouco? Às vezes me chamam de moderador, mas eu devia me chamar incendiador, né? Será que às vezes não precisava fazer uma tupinização?
Por exemplo, o Brasil tem, eu acho que é um dos únicos órgãos reguladores do mundo que reuniu, que emitiu uma norma sobre o EBITDA, né? Então, no Brasil, ele está, de uma certa maneira, não é uma norma contábil, mas ele tem uma regulamentação formal de um órgão regulador. Não daria para fazer a inclusão da história. Eu, pessoalmente, quem foi meu aluno sabe o quanto eu tenho de pavor e medo desse misto chamado EBITDA, que, para mim, é um potencial enganador terrível para os usos que se tem feito dele. Não o conceito, não é o uso que se tem feito dele, ou o mau entendimento que se tem dele. Né? É só verificar o que vai mudar os valores dos EBITDA das empresas com a mudança das regras de leasing. Só ver o que isso vai alterar, como se isso fosse mudar a vida das empresas. Mas os números dos EBITDA vão mudar. Então, todo mundo vai lá e ajusta tudo no multiplicador. Sim. Ora, se você vai ajustar o multiplicador, então o que interessa não é o A vezes o B, o que interessa é o produto. Então, vamos atrás do produto, não do A vezes o B, que vai dar o C. Será que não era o caso, talvez, a gente, certas coisas, a gente admitir em prol da melhoria da qualidade da informação contábil? Eu acredito que... O auditor participar um pouco mais ativamente da aceitação de auditar e dar sua opinião sobre algumas, não tudo que se pede, mas algumas coisas. Eu penso da seguinte forma, né? A informação ela tem que ser útil para quem usa, né? Não é para o auditor que faz o trabalho de auditoria, até porque ele nem pode investir na empresa, problema de independência, não é para o preparador, né? Questões de independência, a gente não pode investir na empresa, então eu não sou usuário daquela demonstração, pelo menos na perspectiva de investidor. Para o lado do preparador, idem. Eu acho que fica faltando um pouco, e eu acho que isso nasce na hora que se desenha as normas internacionais ou as normas de contabilidade, é que se os usuários estão participando do processo de construção dessa norma. Eu percebo que os comentários que o IASB recebe, eles são concentrados em 3 grupos de agentes: auditores, academia e preparadores. Eu não sei se eu não tenho visto uma influência ou pelo menos uma participação no processo de audiência pública tão forte do usuário. É pontual, exato. Então eu acho que começa por aí, né? Primeira coisa. Segundo, nós aqui no Brasil adotamos um modelo de seguir o que é feito internacionalmente. Assim, achamos que era melhor porque as empresas estão mais internacionalizadas. Se você começa a criar regras específicas ou exigências específicas, você começa a distorcer e voltar ao que era antes, uma demonstração que só serve para nível local. Então, assim, hoje, eu penso que a gente deveria seguir por esse caminho, buscar algo de forma... Eu sempre prefiro, a gente pode começar a discussão local, mas sempre buscar isso de forma mais internacional, para evitar que a gente crie algumas questões ou informações que talvez não são entendidas por quem está lá fora. Por exemplo, não é uma crítica, mas a gente tem uma situação real que a figura da DVA. Ela tem o seu valor, ela tem... Mas será que quando a empresa produz, tem um custo para produzir, é uma informação, essa informação ela é entendida por quem está lá fora, o investidor estrangeiro, o pessoal usuário? do mundo acadêmico fazer uma pesquisa sobre isso, para verificar se realmente a troca da origem e aplicação de recursos pelo fluxo de caixa, no caso dos Estados Unidos, foi feito a partir de pesquisa acadêmica que mostrou o nível de utilidade perante os usuários de um e de outro. De novo, não é uma crítica, eu só estou pensando que, se é algo bom, vamos, né, pedir, que eu saiba, incentivar. Nunca foi testado, provavelmente. Então, só para colocar um ponto, e também a gente tem que lembrar da tropicalização, que foi até citado em painéis anteriores. Um ponto para o auditor que também é importante é que nós auditamos, inclusive, empresas que entregam em SC. Então, essa tropicalização pode ter um problema perante o PCIOB, por exemplo, que é o regulador que nós, todos como auditores, também sofremos algum tipo de procedimento perante eles. E hoje a intenção é você entregar uma demonstração financeira de acordo com as regras internacionais. E aí você ter tropicalizações, entre aspas, que possam ter um problema com este regulador local americano, possa gerar algum tipo de retrabalho ou recalibração dentro da informação financeira. Mas tentando ser direto à resposta, que foi um pouco... eu quis contextualizar antes de ir na resposta. Eu acho que é válido, professor, desde que exista um debate, um entendimento, e o mais importante para o auditor, ele precisa de normas para seguir. É muito difícil um auditor, isso a gente é um debate diário, né, porque, de repente, nós recebemos demandas de trabalhos que, às vezes, a gente fala, bom, mas isso aqui não tem o suporte numa norma para fazer.
Então, eu acho que o debate é válido, mas desde que a gente seja suportado por normas, tanto do lado do auditor, quanto normas que suportem um framework de preparação. E lembrar que também temos o dever de, se for o caso, levar aos órgãos lá fora Claro. aquilo que nós achamos que é bom e que não está sendo normatizado lá. Sem dúvida. Alguma coisa mais a comentar sobre esse assunto? Muito bom. Então, Adriana, agora chegou a sua vez. O que o preparador tem para falar para nós sobre, afinal de contas, quanto custa melhorar a informação contábil, como fazer, tá certo? Para da sua experiência como tal. Então, como preparador, né, a gente vem aqui nos seminários e aí questão de materialidade, qualidade da informação, a gente fica de cabelo em pé, né? Porque a gente tem um dia a dia pesado para emitir nota. Eu vou falar o meu caso, né? Eu trabalho na Qualicorp. A Qualicorp, além de capital aberto, é regulada por uma agência reguladora, né? A ANS, que também tem suas próprias normas contábeis, que ela fala que está alinhada com o CPC, mas na verdade não está, né? Tem algumas coisas que são diferentes. Então, gera muito trabalho para fazer um relatório contábil, né? Fazer um balanço patrimonial, DFC, né? A agência ela pede uma DFC direta, né, no modo indireto. Então, assim, você tem duplicidade de trabalho. E a gente, né, como preparador, até ultimamente, o único apoio tecnológico que a gente tinha era o próprio RP. E aqui a gente sabe que o RP ele vai ter o balancete. Ele não passa do balancete, né? Poucos são os RPs que vai emitir um relatório completo, na forma que tem que divulgar. E há uns 2 anos atrás, nós fomos atrás de uma tecnologia aí que pudesse nos ajudar a automatizar isso, né? Passávamos fim de semana para fazer nota explicativa, virávamos noite para fazer nota explicativa, então você consolida grupos, né? Então, você vai copiar? Você vai consolidar um grupo econômico, você tem empresas reguladas, não reguladas, e uma empresa, né, a hold final, que vai reportar para o mercado. E aquilo era insano, né? Então, como que você vai pensar em qualidade se você mal tem tempo ou prazo para fazer o checklist, tá? Fazíamos checklist. O checklist é importante, né, como que você diz. E aí, né, dentro dessa busca, a gente teve aí, selecionamos, né, a companhia, na área de TI, suporte TI, você que selecionou uma grande companhia aí de tecnologia, né, que foi a Oracle, e ofertou aí para a gente uma solução que já era usada por algumas companhias no Brasil e por bastante companhias norte-americanas, que é o HFM. Mas tem outras empresas que ofertam também a mesma tecnologia. Meu papel não é nem defender a empresa, só demonstrar o caso prático. Pois bem, passamos 2015 implantando um sistema, né? Então, em 2015, a gente fez a demonstração contábil de maneira manual e de maneira no sistema, até para comparar, para ver se a gente chegava na mesma informação. Chegou, graças a Deus. E 2016, a primeira demonstração completa pelo sistema. O caso que foi bem legal. Primeiro, a companhia ela faz 8 reportes. Além do reporte da hold, tem mais 7 relatórios lá por questão regulatória, né? E a gente teve um ganho de 20 dias para fazer a demonstração. Para a gente foi sensacional, porque aí a gente começou, né? Calhou também de sair o CPC 7, a gente teve tempo para olhar o que o CPC 7 falava, né? E poder aplicar. A gente não aplicou, talvez a gente está no 10%, porque foi o primeiro ano ali na norma. Mas assim, o ganho que a gente teve, quando você reporta aqui no Brasil, você tem um custo do jornal que é muito alto. O custo do nosso jornal é quase maior do que o custo da área de emitir o relatório. Então, se eu pegar o custo para publicar é maior que o custo dos funcionários. A gente teve uma redução grande, 10% multiplicado por 8 relatórios, né, custa ouro, né, publicar. E a aplicação foi boa do sistema. Então, o meu caso, eu quero falar sobre novas tecnologias já avançando para a parte de relatório. Uma coisa importante que a gente fez, a gente faz um checklist, o sistema ele é preparado, né, na parte quantitativa, ele vai gerar um checklist. Tem que gerar um checklist. Quando a gente faz o primeiro draft, então eu estou lá na ponta, fazendo o primeiro draft aí, esse relatório vai subir para a administração, para a auditoria, para refinar. A gente manda um draft e coloca lá em alguma cor, alguma coisa, os tópicos que a gente poderia suprimir. Por questão de objetividade, materialidade, a gente poderia suprimir. E dentro da própria nota explicativa, lá nos quadros, a gente também consegue diminuir muito mais. Por exemplo, tem um quadro gigante lá, de um número gigante. Pô, vamos pegar material que é 10%. Hoje a gente tem tempo para fazer isso, né? Divulgar isso.
hoje as informações são mais acuradas. A partir do momento que você coloca uma regra de negócio dentro do seu sisteminha, ele vai gerar, aquilo lá vai ser consistente. O que a gente não tinha, às vezes a gente gerava informação numa DF, na outra DF, por algum erro de deparo, algum erro num sistema, num Excel da vida, você gerava outra informação, que era, né, gerava um retrabalho ou até uma divulgação errônea, às vezes não era a melhor divulgação. Hoje isso acabou. Uma coisa importante, né, o relatório, o primeiro número que sai normalmente é o número da contabilidade. Eu sou da contabilidade, né, a gente faz a contabilidade total. Hoje, esse número ele está bem consistente com os prés. Eles, né, com aquela nota que é né, para a gente era o inferno, ainda é o inferno para fazer nota de segmentação. Então, você tem um balanço segmentado, você tem uma DRE segmentada. Não é uma DRE por CNPJ, é segmentada. Esse cubozinho que hoje está dentro do sistema, ele facilita a vida, né? Porque você vai ter essa informação muito mais rápida. A questão de formulário de referência, porque quando você acaba a demonstração contábil, né, você está lá em março, fevereiro, acabando, você está morto, né, vem o seu RI e fala, opa, formulário de referência. Hoje a gente conseguiu automatizar o que é parte contábil, a gente conseguiu automatizar quase tudo sobre, né, o formulário de referência. O sistema ele tem a inteligência de algumas, na parte de escrita, de nota explicativa escrita, você consegue setar algumas variáveis que, se você atualizar, alterar só a data, essas variáveis serão alteradas. Então, a gente teve um ganho de tempo muito grande também nisso. Outra coisa importante, eu não trabalho mais de feriado, ponte de feriado. Né? Pleno fechamento aqui, a gente não está trabalhando. Assim, a motivação da equipe para voltar para relatório, eu falo isso, né? Motivou. Se você não falar com o preparador, dificilmente a administração, né, eu penso isso, dificilmente uma diretora financeira vai falar, nossa, Adriano, esse seu relatório, ele tá faltando alguma informação qualitativa. Isso tem que partir do preparador, ele tem que levar essa informação já meio que pronta. Eu falo assim, que o principal julgamento é do preparador, né? A alta administração, né, em outros painéis foi dito, poucos são contadores lá, dificilmente ele vai pegar essa parte, né, esse detalhe, tem que partir do preparador. Então, hoje a cabeça está melhor, né, as noites estão melhores, estão sendo dormidas, como deveriam ser dormidas, e é isso, a gente tem que usar a tecnologia a favor, e hoje existe, o mais importante, talvez eu falo isso até para a minha equipe, os RPs estão defasados, né, porque ele demora para fechar, talvez não saia da melhor maneira que você tem, porque ele é meio travado, ele tem que ser meio travado, porque você tem várias, né, informação de várias áreas. O melhor RP é aquele que não te dá tanta abertura, tanta customização, mas quando chega na parte de preparação, ele está defasado. Mal sai um balancete legal, né, para você comparar. E hoje a tecnologia está aí. E eu queria falar esse case que eu acho que é legal para a gente aplicar, de novo falando, né? Tem a Oracle aí, que é reconhecida internacionalmente sobre esse case do HFM, tem outras empresas. Eu acho que a gente tem que voltar, né, quando o professor Nelson fala que tem uma demanda de TI, acho que a gente tem que voltar também para o contador. Se a gente quiser ver a parte qualitativa, a gente precisa ter tempo para olhar, analisar. E a gente está falando em DFs que são emitidas em 45 dias, né, 90 dias anuais. Desculpa, mas só para fechar a conciliação você demora quase 20, 30 dias. Se você não tiver um sistema rápido, para você fazer um relatório rápido, você não vai conseguir analisar a parte qualitativa. A gente sabe que depois do primeiro draft, você tem vários steps. Então, tem análise da administração, análise da RI, entra o auditor, volta. Então, nessa ida e volta, aí, no mínimo, você tem uns 15 dias aí de análise. Então, seu primeiro draft tem que sair rápido. E é isso, professor. Por favor. Eu tenho uma grande curiosidade. Seu prazo não diminuiu para entregar sua primeira minuta para a administração? Porque, né, eu fiquei bem curiosa para saber isso, porque a gente conseguiu acelerar o prazo, agora a gente tem mais prazo para fazer análise qualitativa. Não te diminuíram o seu deadline? Agora que você está dizendo para todo mundo que pode dormir no feriado? Você vai ver o e-mail que você vai receber daqui a pouco. Essa é uma curiosidade. Eu não estou falando de brincadeira, não, porque acho que, pelo menos nesse primeiro momento, eu espero que não tenha diminuído, porque é um ganho que você tem se você tiver ainda com o mesmo prazo.
para poder olhar com esse olhar crítico para a melhoria da qualidade, que é a razão do nosso painel. E o segundo aspecto que meu cacoete aqui de ex-auditora também me deixa muito curiosa para saber é o seguinte: quando a gente automatiza esses processos, a gente tem um grande issue, um grande cuidado, que é a parametrização. Uma primeira parametrização certa, eu fui cobaia do SPED, então, que é uma coisa bem parecida. Uma primeira parametrização certa traz um processo realmente de melhoria na saída da informação. Uma primeira parametrização errada pode perpetuar um erro por muito tempo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você essas duas questões. Obrigada. Bom, primeiro item. Desde a entrega do relatório, a gente já está antecipando as divulgações. Tá? Então, a gente sempre usava, né, até por conservadorismo, o deadline final lá, né, que a CVM estipula, no caso de TR, 45 dias, a gente normalmente sempre divulgava próximo aos 45 dias. Né? Hoje a gente tem segurança de levar para a diretoria que a gente pode antecipar. E para nós é melhor antecipar, porque você fica sofrendo menos, né? Porque é 45 dias de sofrência até o relatório sair, e todo mundo quer mexer e o relatório não fica pronto. Então, assim, a gente tem diminuído os prazos. Quando diminui alguma coisa estratégica ou tem muita ponte, feriado, alguma coisa, mas a gente diminuiu e a gente tem... já era demandado a diminuição do prazo, só que antes a gente não tinha segurança. A contabilidade, né? Os preparadores, a gente segurava a informação porque a gente tinha que ter segurança. Hoje a gente já diminuiu, então isso está sanado. Né? Agora, quanto ao segundo ponto, difícil, né? Eu não sei explicar, mas não sei. Não sei. Se você me permite, por experiência também diminuiu. Passei pelo mesmo processo quando ainda era da Gol. Eu era de política contábil, tinha muito debate com o meu auditor à época, então diminuiu bastante. Mas tem aquele mal de diminuir, porque quanto mais diminui, mais tempo você dá para a preparação, mais trabalho você acaba tendo em alguns determinados quesitos. Né? Eu vi que tem gente do Itaú aqui, que trabalha com o professor Broedel. Quando o professor Broedel entrou no Itaú, eu lembro que o quanto conseguiu diminuir o tempo de fechamento do Itaú, que é aquela enormidade, mas, se eu não me engano, posso estar totalmente errado, mas era algo em torno de 10 dias úteis. Então, imagina você fechar um banco daquele e, ainda mais, o que ele falava e ele mostrava a estratégia da contabilidade, que é, pelo menos na Gol, a grande dificuldade era você ter o gerencial junto com o contábil. E ele falava... O gerencial, ele é o guidance. O contábil, você não pode ter diferença entre os dois. Na Gol, a gente tinha diferença e tinha que ficar lutando pelas diferenças. Ele falava, cara, não pode ter diferença. Isso é inexistente. Eu acho que isso é importante. Esse é o principal ponto de diferença quando você roda as duas versões, quando você automatiza seu negócio. Tá? Você vê, né, só linkando no segundo ponto que você falou, a principal diferença, né, que dava antes era o contábil com o gerencial, porque o gerencial ele abre muito mais, né? Quando você vai reportar para o diretoria, você abre muito mais. Só quando chegava no consolidado dava diferença. Isso é o ponto que foi sanado. Graças a Deus foi sanado, porque com o RI ele recebe as duas informações, né? Uma para ter perspectiva do gerencial, então ele recebe até antes da contabilidade, né? E a contabilidade vinha com o número societário, passando para de planejamento fazer. Isso melhorou muito. Tá? Como consome o mesmo dado, a mesma fonte, é só um cubo de informação que você reporta de maneira diferente, hoje não tem mais diferença. Então, se valeu para o Itaú, valeu para a gente. E o Itaú, né, consolida diversos, né, grupos, 10 dias. Eu falo assim, no primeiro ano a gente teve 20 dias de antecipação. No segundo ano, a gente quer antecipar muito mais. Eu estou te falando que eu saía de uma confecção de um relatório, sei lá, de 5, 6 dias, eu estou saindo para horas. Né? O primeiro draft ele sai em horas. Claro que tem toda uma análise, tudo, mas ele está saindo para horas e sem viés, né? Sem erro. Isso é o mais importante. E aí, eu acho que o segundo ponto que eu sempre ressalto quando eu estou nesse momento é falar que, pegando o que o professor Nelson citou do chamariz do contador e a governança, governança é suma importância. Você ter
comitês. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na Gol, a gente tinha subcomitê de políticas contábeis. Então, um debate durante a época de fechamento com o comitê, tentando verificar quais são as notas, quais são as importâncias, o que deve, o que não deve ser divulgado. Não divulgar número, mas tentar debater essas informações. A governança estar, de alguma maneira, te auxiliando como preparador no processo de informação, agora como auditor, e na época eu percebia para o meu auditor, facilita muito o processo, dá muito melhor segurança perante ao entendimento de que o que a empresa está fazendo segue parâmetros corretos. Então, eu sempre ressalto a importância do Instituto de Governança Corporativa, comitês. Não é você ter muitos comitês, mas comitês para esses assuntos importantes diminuem custos, sim, diminuem custos de compliance, diminuem custos de auditoria, dá maior segurança, dá menor possibilidade de você ter uma reapresentação, entre outros itens. Né? Eu queria só fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Porque quando a gente vai discutir teoria de divulgação, a gente sempre se depara com um problema que é, vamos dizer, um trade-off que as empresas enfrentam. Né? Por um lado, tem várias pesquisas que associam que as empresas que divulgam melhor, elas têm benefícios para elas, para o mercado. Então, parece que quanto mais divulgar, né, no sentido, melhor. Só que elas têm um conflito com informação proprietária, informação que vai ser usada pelo concorrente, etc. Então, como é que é o processo que vocês enfrentam para compatibilizar essas coisas? Quer dizer, na hora de discutir, que você falou, bom, o julgamento é do contador, na hora que vai lá na frente, quem participa disso? Quanto do final é o julgamento que vai da contabilidade para o julgamento que vai, vamos dizer, da quem está perto dos analistas? Porque a nossa questão que a gente estava discutindo é a contabilidade, será que está longe dos analistas? Quanto tem influência disso? Como é que fica esse julgamento? Muito boa pergunta. Eu vou falar um caso na redução das notas explicativas, né? A área que é mais contra a redução de nota explicativa é a RI. Tá? Eu vou te falar uma verdade. Porque, primeiro, o analista ele já está acostumado com a sua demonstração. Provavelmente ele já tem um parâmetro para olhar a sua demonstração, ele tem uma metodologia. Quando você reduz ou troca a nota explicativa, você já dificultou o trabalho dele. E, normalmente, você divulga num dia, no outro dia você tem o call lá com o investidor. Então, quando você muda muito, dificulta ainda mais. E uma volta que vem, né, quando você diminui, mesmo aquela informação, você já julgou que ela não é importante, né, você só vai ter um custo para divulgar, custo com o jornal. Quando vem alguns analistas, falam, por que você deixou de divulgar? Tem uma preocupação. Pô, será que o cara está escondendo algo? Será que deu problema nessa nota? Então, assim, de novo, a parte do... Quem olha, quem lê a demonstração é o analista. Né? O investidor, a figura do investidor é o analista. A maior dificuldade ainda é com eles, né? Não sei se eles... Às vezes eu fico me perguntando se eles estão atualizados com essas normas, né? Com o CPC. Tenho a impressão, né, que eles não estão. Quando você começa a diminuir, o analista, por onde o analista fala? Ele fala pelo RI. O RI, pelo amor de Deus, você vai diminuir isso aqui também? Vai diminuir aquilo também? Pô, diminuir, tem custo, não agrega em nada. Então, acho que essa percepção ainda está enraizada na gente. A gente talvez não vá diminuir mais por essa questão. O nosso principal cliente é o analista. Você sabe quando você vai conseguir diminuir? Quando você colocar o custo de publicação no budget dele. Ao invés de estar no budget da contabilidade, que é maior do que a área contábil, acontecia comigo também, coloca no budget dele, aí você vai perceber a redução. Porque foi o único jeito que a gente conseguiu diminuir alguma coisa, foi falando, olha, a gente vai ter que compartilhar budget aqui. Boa ideia. É boa, que eu queria perguntar exatamente no budget de quem está o custo da publicação. O nosso está na contabilidade. O legal, assim, né, que a gente fez um orçamento com base, né, em 2015. Pelo menos sobrou dinheiro do orçamento para fazer outras coisas, né? Você teve uma redução em 10%. Mas agora já virou orçado, então a gente não pode aumentar. Acabou. Okay. Só uma questão filosófica rápida aqui. A gente está entrando num dilema, que o usuário quer uma informação e o preparador não. Será que não é material porque é importante para ele? É só uma questão para a gente pensar. Eu entendo que a norma contábil dá toda esse guidance para isso, mas, de novo, o que eu percebo é a falta de interação na hora que se desenvolve a norma contábil com os usuários. Concordo. E você não é a primeira vez que eu ouço falar isso, que o grande problema é o RI. Não o RI, mas por demanda dos investidores, dos analistas, até porque a gente passou por isso na discussão de reduzir o tamanho da divulgação, principalmente nas ITRs.
E isso veio à tona. Vocês acham que isso aqui é novidade? Senhor Arthur, o senhor está aí na frente? A luz não me deixa ver direito. O senhor está aí, né? Daqui a pouco o senhor vem aqui encerrar. O Arthur é do tempo da lei das SAs de 76, está certo? A lei das SAs, o manuscrito estava em cima da mesa dele até outro dia ainda. Mas, quando veio a lei das SAs, não sei se vocês sabiam que até então não era obrigatória a demonstração do resultado. Era uma demonstração de lucros e perdas que misturava lucros acumulados com o resultado. E quando disseram que tinha que abrir o resultado separado, eu disse, mas isso vai dar muita transparência. Outra coisa, a lei antiga não exigia venda, vocês sabiam disso? Começava do lucro bruto, no caso das empresas comerciais e industriais. Quando isso vai acabar o mundo, divulgar as vendas. E assim, uma porção de coisas, né, que aconteceu. Então, esse conflito entre os preparadores, esse é eterno. E vamos passar sempre por esses problemas. Não adianta querer solução para isso. O que nós temos é que ir polindo e ir reduzindo os problemas aos que realmente são importantes. Porque hoje nós estamos lidando com discussão de coisas não importantes. Né? Se a gente até pudesse, já que enquanto vocês preparam as perguntinhas aí, né? Você tinha alguma coisa para comentar aí? Eu ia dizer que talvez a questão da cultura, da mudança cultural de comportamento, precise abarcar fortemente os analistas. Eu tenho uma interação com os analistas, meus amigos, faço tecla SAP de notas de aspectos tributários, traduzo da linguagem contábil para o português, e porque a maioria dos analistas com quem eu lido não são contadores. Né? E realmente estão acostumados, têm que dar uma resposta para o mercado super rápida e estão acostumados com um padrão. Eles também precisam dessa mudança cultural. Concordo. Eu fiz aqui uma tentativa aqui de redução, vamos dizer, de um resuminho aqui de meia dúzia de 10 pontos. É o seguinte, o que nós estamos verificando? Primeiro, há um problema na quantidade física de espaço tomado pelas notas. Muito bem, mas muito mais importante do que isso é o problema da qualidade. Nós temos uma inserção de números e materiais muito grande e uma falta de números realmente, de discussão sobre números relevantes. Uma falta de atenção muito grande para aquilo que é crítico realmente para a entidade. Então, os auditores, quando seu parecer novo agora, vêm, no fundo, procurando demonstrar quais são os pontos críticos da auditoria. Não sei se precisava estar no parecer dele, se não devia estar em outro lugar, etc. Acho que o programa já comentou isso aqui hoje, né? Mas o importante é que se diga. Mas a empresa tem que ser a primeira a dizer quais são as suas políticas contábeis críticas, né? Tem que ser, e é aí que ela tem que se concentrar. Deixar de lado tudo aquilo que não é realmente crítico. Wording. Temos muito que aprender ainda com relação à forma de escrever. Tá certo? Para ficar bem claro que quem não fizer isso é porque quer esconder. Porque a gente não pode dizer isso. Tem aqueles que não conseguem, não se preocupam, e tem os que querem esconder. Então, a gente não consegue fazer essa discriminação. Nós temos o problema do julgamento. Isso é um problema sério, porque o primeiro a julgar sobre materialidade, sobre relevância, é o próprio contador. Então, é uma questão de o contador ter cada vez mais a visão do gestor e a visão do usuário, para conhecer a cabeça deles, porque só assim ele pode começar o processo de julgamento. Ele começa, a administração lá em cima que vai fazer o final. Mas se não for ele, se já nascer errado no julgamento primeiro do próprio contador, a coisa realmente desanda. Essa é uma história da readaptação cultural. Isso é um ponto super... O problema não é a tecnologia. A tecnologia existe, a tecnologia está aí. É questão de saber usar a dita cuja. E ter dinheiro para investir também, né? Não tem dúvida nenhuma. E este mundo novo, que é a inserção ou não e como fazer a discussão no mundo das demonstrações contábeis daquelas informações que não estão subordinadas a regras contábeis. E, às vezes, algumas delas nem não financeiras, tá certo? Mas que são críticas para os usuários. Então, acho que, de uma maneira geral, um resumo de todo esse nosso papo, né? Alguém tem alguma coisa a adicionar a esse resumo final? Muito bem, então, conseguimos encerrar aí na hora? Para partirmos, então, para as perguntas, questões. Não tem perguntas?
Não sei. Não tem perguntas aí no aplicativo? Me diga uma coisa, eu sempre digo, né, isso há uns 2 ou 25 anos que eu digo que na hora do sono e na hora da fome, ninguém tem dúvidas. É impressionante como as coisas se aclaram. Né? Na hora de encerrar a sessão, não acabou, só minhas dúvidas. Muito bem. Eu não sei se isso significa que vocês simplesmente concordam ou se vocês discordam tanto que não querem nem perder tempo em discutir. Né? Mas também não vou fazer a pergunta, porque a gente só faz a pergunta quando está muito preparado para a resposta. Né? E eu não estou. Muito bem. Então, nossos agradecimentos a Luciana, a Edilene, o Vudá, o Rogério, o Adriano, por essa participação. Considero realmente, na minha parte, pessoalmente, foi muito gostoso, tirando a minha parte, ouvir. Muito obrigado. Obrigado, senhores.